Salmo 35, por favor, acompanhe a leitura da palavra de Deus com atenção. Salmo de Davi. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te meu auxílio. Empunha a lança, reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim os objetos que eu não conhecia. Dilaceraram-me sem tréguas, como vis-bufões em festins. Rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos dos que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos, vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste. Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça, para minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Amém. No Salmo nós temos traição. Algo presente na humanidade. E duas cenas se tornaram muito comuns
de traição: Júlio César e Judas. Júlio César, ditador romano, ainda não tinha entrado no período do Império, e ele foi até o Senado, parecia algo comum, uma petição. O senador falou, 2 se aproximaram, mas eles já tinham entrado em acordo: quando o senador pegasse na gola de Júlio César, os outros chegariam perto, cada um apunhalando ele. Diz a história, 23 facadas, punhaladas. Mas o texto de William Shakespeare coloca aquela frase clássica: até tu, Brutus, meu filho. Era afilhado dele. Ele tinha perdoado Brutus, porque Brutus tinha se aliado com Pompeu contra Júlio César. E agora foi um dos punhaladores lá, matou Júlio César. Mas muito pior foi Judas Iscariotes. Com um beijo indicou quem era o mestre naquele lugar escuro. E Jesus disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem. A dor da traição é muito profunda. Traição conjugal, traição também de amigo, companheiro, pai, filho, enfim, qualquer relacionamento. Sentir essa dor da traição é muito difícil. Este salmo fala, nós vamos ver. E este salmo também fala de imprecações. E as pessoas às vezes estranham como que um salmo pode ser imprecatório, ou seja, rogar a destruição do inimigo. Olha o versículo 8: venha sobre o inimigo a destruição. E alguém pode pensar, por causa das palavras do Senhor Jesus, que essa era uma oração do Antigo Testamento. Mas em Apocalipse 6, você tem também uma oração imprecatória: até quando, Senhor, não julgas nem vingas o sangue dos teus servos? Os mártires, ou seja, aqueles que morreram, ainda estão clamando neste sentido. Mas nós temos então que entender bem e colocar uma moldura, um contexto aqui dentro dessas orações imprecatórias, que não são orações de vingança ou de ódio, de descontrole. O salmista aqui, ele está orando, ele está confiando em Deus, mesmo numa dor muito grande. Vamos ver então primeiro a dor no coração do salmista. Ele fala sobre contenda no versículo 1. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. A palavra contendem implica aqui em pleito, discórdia, os que estão me acusando, traição. Veja, levantam-se, versículo 11, iníquas testemunhas, e me acusam de coisas que eu não sei. Ele nem sabe, são testemunhas mentirosas, maldosas, pagam-me o mal pelo bem. Difícil pensar que você não passou por alguma experiência assim. Fez o bem, recebeu o mal. E olha só, ele se sentia muito mal com isso. O que é desolação para a minha alma? A palavra desolação aqui às vezes é traduzida por luto. É algo que machucou profundamente, porque olha só, quando estavam enfermos, o salmista Davi orou por eles. Olha só, as minhas vestes eram pano de saco. Quando eles estavam enfermos, eu sentia dor, eu jejuei, eu orei. Eles eram meus irmãos, meus amigos. Eu andava curvado, olha a palavra, de luto,
como quem chora por sua mãe. Mas quando eu tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Olha a traição, olha que maldade. Antes, Davi estava orando por eles, jejuando, sofrendo com eles, mas quando Davi tropeçou, caiu, eles acharam muito bom, eles gostaram da queda, e eles se reuniram contra Davi. Eu achava que era meu irmão, eu achava que eles eram meus amigos. Traição. Às vezes a pessoa convive com a dor da traição, mas ela não fica bem. Mas o Evangelho é poderoso para trazer cura, em todos os sentidos. Cura espiritual, cura emocional, porque as duas coisas também estão entrelaçadas assim. O que ele faz? Ele coloca diante de Deus o que está acontecendo com ele. Amados irmãos, quando nós estamos com alguma dor emocional, um sofrimento, uma ansiedade, algo assim que está machucando, só de falar com Deus, expor para Deus em oração, Ele já vai trazendo um bálsamo para a nossa alma, já vai aliviando, contar para Deus. Fala para Ele a sua dor. Não use a internet como se fosse um querido diário. Vai para o Senhor. E às vezes quer mandar indireta para alguém. Tem gente que aí escreve uma coisa lá. Não faz, vai para Deus, irmão. Vai orar para o Senhor. Coloca alguma coisa lá que edifica, que faça bem. Agora, não queira resolver questões assim emocionais com alguma forma humana. Vai para o Senhor. Deus, há muitas pessoas em contenda comigo, eu estou sofrendo traição, humilhação, versículo 15, olha só, eu nem conhecia, algumas pessoas que apareceram, nem conhecia, dilaceraram-me, sem tregas, zombaram de mim, se levantaram contra mim, pessoas violentas, olha só, rangiam contra mim os dentes. Versículo 25, Davi diz, Senhor, que eles não possam chegar a dizer, demos cabo dele, aquela pessoa que destrói o outro e comemora, tem prazer, gosta de destruição. Olha só, versículo 21, escancaram contra a minha boca e dizem, pegamos, muita maldade, bem feito as pessoas falam, não pode estar na boca do crente isso. Esse gosto pelo ódio, pela destruição do outro, o aniquilamento. Quando Estevão enfrentava tamanha oposição como Davi, diz o texto, rilhavam os dentes contra ele, como diz aí o versículo 16. Ele teve um momento de paz, serenidade, porque ele não fixou nos inimigos, ele fixou os olhos no Rei, o Senhor Jesus. Eu vejo o Senhor. Estevão disse. Enquanto rilhavam os dentes contra eles, inimigos, furiosos, ele estava contemplando a glória do Senhor Jesus. E ele disse, Senhor, não lhes imputes este pecado, perdoa, faz uma obra no coração dessas pessoas violentas, ter compaixão das pessoas, num estado assim, a pessoa não tem paz, não tem Deus na vida. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, disse Estevão imitando Jesus na cruz. Ele era desprezado, escancaram contra a minha boca, pegamos, e eu vi isso. Que dor! A dor no coração do salmista. Era isso que estava acontecendo com ele. O que ele fez? Foi orar. Oração confiante na defesa do alto. Quem defende o crente é Deus. O crente confia na defesa do Senhor. Davi então diz, Deus age por mim. Olha só o versículo 1. Contende, Senhor, com os que contendem comigo.
Ou seja, Deus age por mim, protege a minha vida, peleja, põe um escudo. A palavra no hebraico aqui é um escudo geral que protege completamente a pessoa. Às vezes precisava até de um escudeiro para carregar esse escudo. Era muito pesado e amplo. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Deus fala comigo, fala no meu interior, sussurra aqui dentro, eu sou a tua salvação. Davi, eu vou te livrar. Davi, eu vou cuidar de você. Por isso que eu encorajei aqui o plano de leitura, porque quando você abre a Bíblia, Deus fala. Toda vez que você abriu a Bíblia, leu, Deus falou ao seu coração. Sem correr atrás de revelação, o que vai acontecer, a gente não quer isso. A gente quer a palavra de Deus aqui. Como diz a música do João Alexandre, Deus já me deu sua palavra, é por ela que eu vou viver. Acabou, está aqui. Deus fala comigo, diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Oração confiante na defesa do alto. E oração imprecatória. Que os meus inimigos sejam cobertos de vexame, versículo 4. Envergonhem-se juntamente e sejam cobertos de vexame, versículo 26. Que eles sejam dispersos como palha ao vento, versículo 5. Que eles sejam perseguidos pelo anjo do Senhor, versículo 6. Que eles sejam destruídos e caiam em ruína, versículo 8. Mas por que o salmista ora nesses termos? Será que ele está bravo? Será que ele está sendo dominado, orientado por uma ira pecaminosa? Vamos ver versículo 7. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para minha vida. Ele está fundamentando a oração na sua inocência. Neste caso, em que você tem um homem contra outro homem, num contexto de batalha, num contexto de guerra, o salmista diz: Deus, o Senhor sabe que eu sou inocente, defende a minha causa. Então a oração imprecatória está dentro desse molde, em contexto de guerra, de perseguição contra o reino de Israel. Então não é para o crente, alguém falou mal de mim, vou fazer aquelas orações imprecatórias, Deus acaba com ele. Não, ora pela salvação da pessoa, tenha compaixão daquela vida. É diferente, a gente não pode pegar essas orações imprecatórias e sair usando assim. Agora, é claro que nós podemos orar, Deus impede a força do mal. Deus mostra o seu braço de justiça nessa situação. Eu estou sendo injustiçado, perseguido. Senhor, age em meu favor. E olha só que essas pessoas, esses inimigos, estavam fazendo um mal generalizado. Olha o versículo 20. Não é de paz que eles falam, parece, mas não é. É discurso falso. Fala de paz, fala de amor, mas não é nada. Paz, nem amor, nada. Versículo 20. Pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Então Davi está dizendo: Deus, para essa gente. Para esses ímpios. Deus se levanta contra toda esta maldade, porque eles se levantam contra os pacíficos da terra. Olha o 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Então Davi é o servo do Senhor. Deus mesmo apontou para ele e disse: ele fará toda a minha vontade. Os que se levantam contra Davi, os que se levantam contra o reino de Israel, se levantam contra Deus. Por isso que ele faz essa oração aqui. O Senhor Jesus tinha em mente o versículo 19: sem causa
me odeiam. Abra, por favor, rapidinho em João capítulo 15. Eu quero que você veja aqui a relação. Segura o dedo já no Salmo 35. João 15, 23. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Salmo 35, Davi fala: sem causa me odeiam. No Salmo 69, sem razão me odeiam. Por isso que não é uma citação direta, mas uma citação conjunta dos dois salmos. Odiaram-me sem motivo. Daí Jesus disse: o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Às vezes o cristão pergunta: por que eu não sou amado, não sou assim valorizado, parece que eu sou excluído, odiado, rejeitado? Olha para o teu Salvador, ele também foi. Olha para todos os cristãos da história, porque foi essa a experiência em comum. Não espere então o aplauso do mundo, o reconhecimento do mundo, a conversão generalizada do mundo, não. Agora, como conviver com tamanho ódio? Como conviver com esta perseguição? Olha só o versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, é desse que você precisa, que eu preciso, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele vai pregar Cristo ao nosso coração, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Davi, então, diz: sem causa me odeiam. E Jesus, que é o cumprimento do servo do Antigo Testamento, diz, aquele salmo se cumpriu em mim de uma forma mais plena ainda, porque odiaram-me sem motivo. Olha o livro dos Salmos, apontando e se cumprindo em Jesus. Davi tem uma oração sincera aqui: até quando, Senhor, ficarás olhando? Salmo 35, versículo 17. Não é falta de respeito, é intimidade. Intimidade com Deus. Por isso que ele desabafa: Senhor, o que eu estou sentindo é que o Senhor está olhando e olhando, mas eu não estou conseguindo perceber o Senhor agindo. É sinceridade diante de Deus, que é o nosso Pai. Não é um estranho. Abre o coração para Deus na oração, chora diante dele, fala o que você está sentindo. O salmista às vezes falava: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? É isso que ele estava sentindo, ele colocou para Deus. Perseverança na oração, porque Deus vê. Versículo 22, tu, Senhor, os viste, não te cales. Deus viu tudo o que aconteceu. Deus vê. Tu és Deus que vê. Ele é chamado assim na Bíblia. Deus vê. Nós perseveramos na oração mesmo confusos nas nossas orações. E olha só, nas nossas emoções: Senhor, não te ausentes de mim. Versículo 22, é tanta perseguição, pressão, dor no coração, e ele diz: Senhor, não vai embora, porque o Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é o meu defensor, o Senhor é o meu amigo de verdade, o Senhor é o meu amigo maior e melhor. Não te ausentes de mim. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, diz o salmista.
se a traição de amigo, abandono de filho, de pai, de parente, de vizinho, não sei o que está acontecendo, mas o Senhor nunca irá embora. Senhor, não te ausentes de mim. Ele está falando para ele mesmo, não está pedindo que Deus faça isso naquele sentido, será que ele vai? Então eu vou pedir para ele não ir. Não, ele está falando isso quase que para ele mesmo. Não te ausentes de mim. Eu sei que o Senhor não vai se ausentar. Porque olha só o versículo 23. Deus meu e Senhor meu. Perseveramos quando nós temos esse relacionamento pessoal com Deus. Porque Ele é justo. E esse é o tema da mensagem, o versículo 24. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. O salmista está colocando a sua causa aqui nas mãos de Deus. Nós vimos então a dor no coração do salmista, a oração do justo quebrantado e o fruto da justiça divina. Gratidão, olha o versículo 18. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Quando Deus agir em favor de Davi, defender, ajudar, socorrer, responder, ele diz: Senhor, eu vou me apresentar diante de ti e vou agradecer a tua bondade, a tua misericórdia. O culto do dia 31, às 18, é um culto de gratidão, ao mesmo tempo intercessão. Agradece pelo ano que passou, intercede pelo ano que virá. Gratidão, alegria. A minha alma se regozijará no Senhor, versículo 9, e se deleitará na sua salvação. Veja que Deus nem tinha feito ainda, Ele já está dizendo: eu vou agradecer, eu vou me alegrar no Senhor. Terceiro fruto, adoração e louvor. Quando Deus age, quando Deus opera, quando Deus faz justiça. Olha o versículo 10. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? O osso aqui vai falar alguma coisa? Todos os meus ossos dirão. É claro, os irmãos sabem, ele está falando aqui da intensidade do seu louvor. Meus irmãos, quando nós realmente estamos naquele fervor espiritual, naquela comunhão com Deus mais forte, plena, a gente fala, mas todo o nosso corpo está envolvido naquela adoração. É como se ele estivesse dizendo: até o meu osso vai te adorar, os meus nervos te adorarão. Davi às vezes falava assim: a minha alma glorificará o teu nome, meu rim vai te adorar. É como se todo o corpo dele está totalmente envolvido com aquela adoração intensa, profunda, exclusiva. Senhor, quem contigo se assemelha? Por isso, irmão, busque o Senhor, porque só Ele pode te ajudar, só Ele pode socorrer, só Ele vai realmente abrir a porta ou fechar a porta. É um louvor consciente. Deus livra o aflito daquele que é demais forte para Ele. Aquilo que a gente não tem condição de vencer, de superar, Deus livra, Deus socorre o mísero, o miserável, o necessitado. Eu vou te adorar, Deus, porque o Senhor é assim, e eu vou te adorar com os meus irmãos. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, porque fica um remanescente. Falsos amigos vão embora. Achava que era amigo, é inimigo. Deus afasta. Mas não vamos dizer todo mundo é falso, é hipócrita. Não, senão nós também estamos incluídos nisso. Tem um povo que adora a Deus, tem um povo que é amigo, tem um povo que glorifica o nome do Senhor, versículo 27. E o louvor será
contínuo. A minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Não se esqueça de tudo o que ele estava passando. Contenda, estou meio que voltando aqui. Contenda, traição, humilhação, violência, desprezo. Mesmo assim o homem está orando, confiando a Deus, entregando a sua causa para Ele. Porque às vezes quando nós passamos essa dor no coração, o coração está dolorido, machucado, a gente não ora, espera ficar bem para orar. Mas se é justamente a oração que cura o nosso coração, como que nós vamos esperar? A minha língua se lembrará da tua justiça, o teu louvor todo o dia. Aqui nós temos um homem inocente, dizendo diante de Deus que ele é justo. Ele tem problema com outras pessoas e ele está dizendo: Senhor, nessa questão, nesta causa, o Senhor sabe, eu sou inocente. Agora o homem não é inocente, inculpável diante de Deus. É outra coisa agora. Como ele pode ser justificado diante de Deus? Porque Davi olha para os outros e diz: eu sou inocente neste assunto, neste pleito. Mas e quando Deus, o justo juiz, vai examinar a nossa vida e diz o seguinte: você é culpado, você é pecador. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que para ser inocentado, justificado diante do Senhor, não tem como olhar para a própria vida e dizer assim: eu não fiz, eu não sou pecador, eu não tropecei, eu não falhei. Davi está falando neste assunto, nesta causa específica. Mas diante do tribunal de Deus, nós só podemos confiar em Jesus Cristo. Por isso que toda língua confessará. Ele diz aqui: eu vou te louvar o dia todo. E no dia final, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Confie nele e ele será a sua justiça. Amém. Feche seus olhos. Coloque a sua causa diante do Senhor. A nossa justiça, o nosso socorro vem do Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor vê. O Senhor conhece a nossa luta, o sofrimento, a dor, a angústia, qualquer traição, abandono. O Senhor conhece o que está acontecendo, Senhor. Assim como o Senhor viu e sentiu o sofrimento de Israel naquela escravidão terrível do Egito. O Senhor é um Deus presente na vida do teu povo, dos teus filhos. Louvado para sempre seja o teu nome. Deus fiel, Deus justo, Deus vivo, verdadeiro. O Senhor é a nossa defesa, o Senhor é o nosso escudo, o nosso auxílio. A peleja é do Senhor. Por isso que nos entregamos em tuas mãos e queremos descansar. Queremos sentir, ó Deus, aquele alívio espiritual de quem realmente entregou o problema em tuas mãos. Mas sabemos que diante de ti, ó Pai, não há homem que faça o bem e não peque. Por isso que Jesus Cristo é a nossa justiça, nosso Redentor, a nossa santidade. O motivo do nosso louvor, da nossa adoração, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória,
para todo sempre, no nome dele. Amém.